O texto que nós vamos usar nessa noite está no livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 11, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 11, que diz assim a palavra: fiz o primeiro tratado. Amém? Tá dando certo aí? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando no que respeita o reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e a nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, nos quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como viste ir. Amém? Amém? Esse é o texto então que nós escolhemos para essa mensagem nessa noite, e eu creio que Deus vai falar conosco através desse texto. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações através desse texto. Bem, na primeira mensagem que nós ministramos, nós falamos sobre o comprometimento do cristão com a igreja, tá? O comprometimento do cristão com a obra de Cristo. Quais eram as qualidades que esse cristão tem que ter? E nós usamos principalmente 2 personagens bíblicos muito famosos. O próprio Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, e também apóstolo Paulo, que é um dos personagens importantes do livro de Atos dos Apóstolos, né? E toda a Bíblia, porque Paulo deixou um legado muito importante. Ele deixou 13 epístolas escritas, e através dele a gente aprende praticamente todas as doutrinas da igreja, né? Então, tanto com Lucas quanto com o apóstolo Paulo, a gente aprende muita coisa. Amém? E aqui, hoje, a gente vai aprender como aguardar essa promessa de Jesus, tá? Jesus, então, ele fez uma promessa. Até o capítulo 5, né? Ele fala aqui a sua promessa, o que ele queria que fizesse, e também estava prometendo o que fazer com a igreja. E ele diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então Lucas diz assim: ele fazia e ele ensinava fazendo, né? Até o dia em que ele foi recebido no céu. Chama atenção que houve aquele momento que parou o ministério de Jesus, sendo ele aqui homem e Deus homem ao mesmo tempo, 100% homem e 100% Deus, né? Então, quando ele recolheu, e a Bíblia diz que depois que ele disse também que depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infaláveis provas. Então ele provou
que ele morreu, mas que ele também ressuscitou. E ele deu determinações, ele deu ordem aos discípulos, né? Ele disse assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, ou seja, que não saísse de Jerusalém, que ficassem em Jerusalém, né, e que esperassem a promessa do Pai. Isso aqui é muito importante, né? Então ele inicia esse trabalho mostrando que Jesus continua a fazer e ensinar até a partir do céu, e depois disso a obra seria continuada pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Amém? Então ele encerrava ali o seu ministério terreno, mas para que a igreja pudesse continuar, havia necessidade de ele ser recebido no céu primeiro, e depois de recebido, o Espírito Santo então ia descer para a igreja, tá? Então, porém, antes de partir, ele se apresentou a todo mundo e ordenou com clareza que era para continuar a obra dele, né? A obra não podia parar. Ele tinha feito a parte dele, ele tinha exercido o ministério dele, ele morreu, ressuscitou e disse: agora o negócio é com vocês, tá? E então ele disse: olha, agora vocês aguardem a promessa do Pai, tá? Então o que a gente aprende com isso aqui? Que nós temos que aguardar pacientemente as promessas divinas, tá? E isso é um dever de todo cristão. O segredo para a nossa vitória, o segredo para o ministério bem-sucedido é aguardar com paciência as promessas de Deus. Todos nós temos promessas da parte de Deus para a nossa vida, tá? Na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, tá? Na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Deus tem o projeto dele para cada um de nós. Agora nós temos que ter paciência para aguardar estas promessas. Amém? Porque ela tem o tempo certo, ela tem a hora certa para se cumprir, né? E aqui, com essa mensagem de hoje, a gente aprende aqui pelo menos 3 atitudes que nós devemos ter ao aguardarmos as promessas de Deus. 3 atitudes. Isso é essencial para que nós possamos aguardar essas promessas, tá? E a primeira atitude, tá, é confiar na promessa de Jesus, tá? Não tem como você exercer a chamada, não tem como você exercer o ministério se você não confiar na promessa de Jesus. Agora, preste bem atenção, você tem que aguardar essa promessa com paciência. Muitas vezes, quando nós aceitamos Jesus, já nos primeiros dias, Deus fala conosco a respeito da nossa chamada. Deus, ele já dá promessa para nós, né? Tanto na vida espiritual, quanto na vida ministerial, às vezes na vida familiar. Ele dá promessa que vai, por exemplo, restaurar o teu casamento, vai mudar a tua vida, né? Vai restaurar você mesmo. Ele dá promessa no ministério, dizendo que tem uma chamada para você. Varia de pessoa a pessoa, de acordo com o chamado que cada um tem diante de Deus, tá? Então, todos nós recebemos promessa. Nós que cremos, recebemos promessa. Agora, o segredo é o quê? É confiar na promessa do Senhor. Nós temos que confiar na promessa do Senhor. Veja bem, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que quando Jesus ele é assunto aos céus, né? Quando ele é recebido ao céu, inicia então uma nova era religiosa, tá? Uma nova era religiosa. Nós aprendemos aqui que o ministério terreno de Jesus encerrou e começa agora o ministério da igreja. Agora é interessante que o Espírito Santo de Deus, ele agia na vida de Jesus, ele passa agora a agir na igreja, tá? Então, nós não cremos num Cristo crucificado e morto, de maneira nenhuma.
Nosso Cristo, ele não foi crucificado e morto, mas nós cremos em um Cristo ressuscitado e exaltado, tá? O nosso Cristo não está morto. Jesus Cristo, ele está vivo, ele ressuscitou e é exaltado de Deus, tá? E ele é exaltado de Deus, tá bem? Então, nós vemos isso, e Deus vem até nós através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo era Deus encarnado, tá? Então, Deus veio até nós através de Jesus Cristo, e a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus vem até nós através do Espírito Santo. Por isso que ele dá essa promessa, né? Ele dá essas promessas que nós vemos relatado aqui nesse versículo, né? Veja bem, aqueles que, lá no versículo 6 em diante, diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Então, ele está dizendo assim, olha, fica em Jerusalém, aguarda, tá? Vocês vão ser revestidos de poder, vocês serão batizados com o Espírito Santo, vocês vão receber esse batismo, tá? Batismo no original significa imersão, significa mergulho. Batismo com o Espírito Santo aqui era o Espírito Santo nos enchendo de poder, nos revestindo de poder para nos preparar para a obra do Senhor, para nos usar na obra do Senhor. Lá em Mateus capítulo 3 e versículo 11 diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observa uma coisa interessante. Quem disse isso foi João Batista. João Batista, ele era cheio do Espírito Santo, mas ele não era batizado com o Espírito Santo. Agora, a promessa é que Jesus é que ia batizar com o Espírito Santo. Entenda uma coisa, aprenda uma coisa nesta noite. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, entenda isso. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. É Ele que batiza com o Espírito Santo. É Ele que reveste de poder. É Ele que dá graça. É Ele que dá unção. É Ele que nos usa. Não esqueça isso. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo, né? Vai ter uma live que nós vamos falar especificamente, né, sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. É Jesus que dá continuamente o Espírito Santo a quem lhe pede. Por que continuamente? Porque o Espírito Santo, tá, no Antigo Testamento, ele vinha sobre algumas pessoas, às vezes sobre reis, alguns profetas, só que quando ele vinha em um profeta, ele não vinha sobre o outro. Ele não estava revestindo todos os profetas de uma vez só. Ele levantava um profeta no Reino do Norte, enquanto estavam profetizando no Reino do Norte, não profetizava no Reino do Sul. Quando profetizava no Reino do Sul, aí não profetizava no Reino do Norte. Por quê? Porque ele vinha em algumas pessoas, né? Ele ungia reis e assim por diante. Agora não, tá? Esse batismo com o Espírito Santo, Jesus dá continuamente, né, a quem lhe pede. Ou seja, tem que buscar. Por que tem muita gente que não é batizado com o Espírito Santo? Porque não busca o batismo com o Espírito Santo, não busca o poder, não ora, não consagra, né? E buscar esse revestimento de poder. Alguns são batizados na hora em que aceitam Jesus, ou na hora que reconciliam com Jesus, né? Mas nem sempre é assim. Nós temos que buscar esse batismo com o Espírito Santo. Lucas 11, versículo 13 diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar vós dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial
o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Observe, a promessa de batismo com o Espírito Santo é para todos, tá? Mas nós temos que buscar através da oração. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, começa a orar, começa a buscar, começa a jejuar, busca na madrugada, amém? Então, aí ele vai batizar você com o Espírito Santo, tá bem? Nós vamos entrar em detalhes em uma outra live, em um outro momento, especificamente sobre o batismo com o Espírito Santo, tá? E esse batismo, ele é continuamente, tá? Uma vez batizado, você permanece na presença de Deus, você leva uma vida consagrada, tá? O Espírito Santo sempre vai usar você com poder, tá? Eu me preocupo muito nesses últimos dias em relação à igreja e o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho observado que quase não se busca mais batismo com o Espírito Santo. Eu tenho observado que muita gente está na igreja há tanto tempo e nunca falaram língua estranha. Não tem essa experiência do batismo com o Espírito Santo, né? Alguém diz, mas isso não é para mim. Não. O batismo com o Espírito Santo é para todos. Amém? É para todos. A Bíblia continua dizendo assim, lá em João, no versículo 7, 37 a 39, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ora, uma coisa interessante, tá? O que está faltando para o povo é sede. A pessoa só toma água na hora que tem sede. Mas se você for observar a orientação médica, o médico diz que mesmo sem sede você tem que tomar água, tá? E esse poder nós temos que fazer a mesma coisa, tá? Aí ele disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas agora Jesus já foi glorificado. E como ele foi glorificado, a promessa ia ser cumprida. Amém? Então o que a gente aprende com isso? A igreja que deseja ser missionária deve estar aberta para a ação do Espírito Santo. Esse ponto aqui é muito importante. A gente observa aí, muita gente falando em obra missionária, muita gente falando em evangelização, né? Mas o principal, né, para a realização da evangelização, da obra missionária, né, a igreja está aberta para a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que agir. Não adianta eu querer fazer a obra missionária, não adianta eu querer fazer a evangelização, tá? Se o Espírito Santo, então, não abrir esse espaço, se o Espírito Santo, então, não dirigir esta obra, amém? Todo o trabalho de evangelismo, todo o trabalho de missões é uma dependência total, né, da ação do Espírito Santo em nossa vida, né? Tem que estar jorrando do nosso ventre, amém? Esse rios de água viva. Quando você abrir a boca, as pessoas a sentir a presença de Deus. Quando você começar a falar da palavra, você vê a manifestação do poder de Deus, a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta você querer convencer o pecador sem ter a unção do Espírito Santo. É necessário ter a unção do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então, aprenda uma coisa nesta noite. Nós temos que confiar nessa promessa de Jesus, tá? Temos que crer nessa promessa de Jesus. Ele diz: fique em Jerusalém. Aguarde ali, fique ali, tá? Até você ser revestido de poder, até você receber o batismo com o Espírito Santo. Ei, você aceitou Jesus? Você é um crente salvo? Com paciência, coloca a sua vida em ordem, coloca a sua vida de acordo com a palavra, procura aprender a palavra, e aplicar a palavra na tua vida, procura levar uma vida santificada, e junto com isso, leva uma vida de oração, aprenda a jejuar, né? A orar, a buscar a presença de Deus. A gente aprende tanta coisa errada aí, a gente vem para a igreja, é gente se preocupando com o cabelo das irmãs, se preocupando com o paletó
paletó do irmão, se preocupando lá com a saia da irmã. Ei, ensina o povo a orar, ora junto com os novos convertidos, ensina eles a buscar a presença de Deus, ensina a buscar o batismo com o Espírito Santo. Muitas vezes a gente quer falar para os outros, mas a gente está vazio. A gente tem que se encher primeiro, para depois começar a pregar. A gente tem que ter a nossa experiência com Deus primeiro, para depois começar a pregar. Amém? Então, confia nessa promessa, aguarde essa promessa e receba dessa promessa o batismo com o Espírito Santo. É importantíssimo. Eu jamais conseguiria, por exemplo, estar conversando com vocês nesta noite, ministrando essa palavra nesta noite, se a ação do Espírito Santo não tiver, se o Espírito Santo não estiver agindo na minha vida nesta noite. Amém? Então vá buscando o batismo com o Espírito Santo, porque essa promessa, ela é sua também. Amém? A outra atitude que a gente tem que ter é compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? É compartilhar. Você aguarda as promessas de Jesus compartilhando o Evangelho. As promessas aqui tem batismo com o Espírito Santo, tem cura divina, tem libertação, tem o arrebatamento da igreja. Tudo isso é promessa de Jesus para a igreja, tá? Então nós temos que compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que diz do versículo 6 ao versículo 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e confins da terra. Tá? Se preocupe com o tempo. Se você leva a sua vida em ordem, se você leva uma vida santificada na presença de Deus, se Jesus vier hoje, Ele te leva. Você é arrebatado. Enquanto isso, seja testemunha. Na onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra, né? O tema desse estudo que nós estamos fazendo, né, é sendo igreja até os confins da terra. Veja bem, aqui é os confins da terra, mas nós também podemos ir mais além nos confins da terra, né? Por exemplo, como eu citei na outra mensagem, nós temos missionários no Paraguai, nós temos missionários na Argentina, nós temos missionário na Nova Zelândia, nós temos missionário na Austrália, né? Assim como também, por incrível que pareça, nós temos cidades perto aqui de nós que são os verdadeiros missionários. Por exemplo, Itaiacoca, nós temos lá o irmão Cliceu, tá? Ele é um missionário, ele está fazendo uma obra missionária ali em Itaiacoca. Nós temos lá no São Francisco, nós falamos do São Francisquinho, que é do setor de Prudentópolis, é uma obra missionária. Amém? Então, nós temos que compartilhar esse evangelho, tá? E Jesus, Ele nos dá o Espírito Santo para termos poder na evangelização do mundo. Tá? É poder. Eu sempre gosto de salientar o seguinte: quando se fala em evangelização, o evangelista, o ministério de evangelista, ele precisa muito de revestimento de poder. O que é evangelista? Evangelista é aquele que vai desbravando. Tá? É como se fosse uma mata fechada que nunca ninguém entrou. O evangelista é aquele que vai entrando na mata, fazendo picada, com facão, com foice, e depois vem um grupo atrás abrindo estrada e vai invadindo a mata, e de repente lá na frente tem uma cidade. Assim também é o evangelista. Agora, para que faça esse desbravamento, é preciso de poder, tá? É preciso estar na presença de Deus, é preciso de muita graça, é preciso de muita unção, porque a evangelização é você arrancar das garras de Satanás, você arrancar uma alma e trazer para Jesus. E para isso é necessário poder, é necessário unção, não se faz de qualquer maneira, amém? E ele condiciona a sua volta, né, de acordo com a evangelização do mundo, tá? Ele diz lá em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Ele não está dizendo assim, será pregado em quase todo mundo, será pregado em algumas partes do mundo. Ele está dizendo, será pregado em todo o mundo.
em testemunho a todas as nações, né? Então todas as nações terão que saber que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Amém? Todas as nações terão que saber isso, terão que ter esse testemunho. E quem dá esse testemunho? Nós, a igreja. É bom salientar aqui que tem muita gente que pensa assim: não, esse é o pastor, não, esse é o evangelho. Não, esse é a igreja, é uma missão da igreja, é um trabalho da igreja, tá? Observa uma coisa muito importante: Deus quer que todos cheguem à salvação. Não tem ninguém especial. Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Todos têm direito à salvação, tá? Agora, aquele que crê recebe a salvação. A Bíblia diz: quem crê e ser batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O segredo aqui é crer. Creu é salvo. Não creu é condenado. Então Deus quer que todos cheguem à salvação. Lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 ao 5, diz assim: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós ficamos muito aí, principalmente nesses dias, criticando a ação do mundo. Mas entenda uma coisa: o mundo está desse jeito porque eles não conhecem a verdade. Eu ouvi falar de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez? Tem muita gente que está no mundo e não sabe que tem direito à salvação. Pense que simplesmente que um dia ouviu Jesus, uma vez está salvo e acabou assim. Não, tem que ter conhecimento da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguém pode questionar, por exemplo, uma live como essa. Alguns criticam, né? Porque a live dessa aí, o pastor quer aparecer. Não. Muita gente que assiste uma live como essa aprende sobre a verdade, conhece a verdade. Tá? Então hoje a internet é um dos melhores instrumentos de evangelização no mundo, tá? No mundo inteiro pode-se ouvir essa mensagem, que só Jesus Cristo é que salva e mais ninguém, tá? Porque continua assim o texto: porque há um só Deus. Não, todo Deus, não. Tem muita gente dizendo que todos os caminhos levam a Roma. A Roma pode ser que muitos caminhos leve, tá? Mas para Deus é só um caminho. E esse caminho, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Porque diz assim o texto: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não temos outro mediador. Não tem mais ninguém que serva como intercessor, como mediador diante de Deus. O único é Jesus Cristo. Amém? E veja bem, agora o recebimento do Espírito Santo nos torna testemunhas de Jesus Cristo. Tá? Nós não recebemos o Espírito Santo para propósitos egoístas. Tem muita gente que acha que receber batismo com o Espírito Santo é para falar bastante língua estranha, é para falar a língua mais bonita que o outro. Não é para isso. Nós recebemos o Espírito Santo com propósito específico de fazer a obra de Deus, de pregar a obra de Deus, de ensinar, de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, né? Ter autoridade de Deus, poder de Deus na nossa vida. Agora, ser testemunha é falar e demonstrar o significado. Veja bem, não é só simplesmente falar. Jesus veio aqui, ficou 30 anos, 33 anos, morreu e ressuscitou. Não, é demonstrar o significado. O que significa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo morreu? Qual que é o objetivo da morte dele? O que significa essa morte? Por que a crucificação? Por que ele foi colocado numa cruz? Qual que é o objetivo disso aí? Tá? Vê na tipologia bíblica, no Antigo Testamento, né? A tipologia de Cristo e também no Novo Testamento. O que significa a ressurreição de Jesus? Amém? E o que tem a ver conosco a ressurreição de Jesus? Então, ser testemunha é demonstrar o significado da vida de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Então, testemunhar é falar sobre a presença transformadora de Jesus em nossas vidas. Veja bem, não tem como você ter um encontro com Jesus e
não mudar de vida. Não tem como você dizer que tem a presença de Jesus e você não mudou de vida. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma conversão, tá? E as pessoas, nós vamos ser testemunhas quando as pessoas veem em nossa vida a mudança de vida. Tá? Nós nos tornando, cada dia que passa, mais parecido com Jesus. Tem muita gente que está confundindo a igreja. Tem muita gente que acha que ser cristão é ir domingo na igreja, é tomar ceia no dia da Santa Ceia, é de vez em quando ir num culto. Não, meu irmão, ser cristão é mudança de vida. É conversão, é se tornar parecido com Jesus Cristo, é ter vida transformada, né? O regenerado, a regeneração, ela funciona da seguinte maneira: quem matava, não mata mais; quem roubava, não rouba mais; quem mentia, não mente mais; quem prostituía, não prostitui mais; quem adulterava, não adultera mais. Tá? Então, o recebimento do Espírito Santo nos torna testemunha de Jesus Cristo, tá? Com esse propósito, e não com um propósito egoísta. Tem muita gente que perde a graça, porque depois que ele é batizado com o Espírito Santo, ele diz assim: agora eu sou o cara, né? Agora eu sou o crente, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu conheço história de gente que falou língua estranha no dia que foi batizado, depois não falou mais. Por quê? Porque saiu daquele culto, já fez uma besteira, né? O Espírito Santo se ausentou e ele nunca mais falou língua estranha. Anos depois, eu estava presente no culto em que ele foi renovado com o Espírito Santo. Amém? Veja bem, nós temos que ser testemunhas até o confim da terra. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado. Olha como é importante essa frase desse versículo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus está dizendo assim: eu ganhei, o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Aí ele delega, aí ele diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. É interessante isso aqui, ó. Ide. O Senhor não diz assim: vá quando você quiser. Ele simplesmente diz: ide, vá, fazei discípulos, tá? O que é fazer discípulos? Fazer alguém parecido com Jesus, tá? Alguém semelhante a Jesus. Amém? Eu, como discípulo de Jesus, eu tenho que me tornar parecido a Ele. Para mim fazer discípulo, eu tenho que as pessoas aprendam comigo a ser discípulo de Jesus. Fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Discípulo de Jesus é batizado, e discípulo de Jesus batiza. Veja bem, e agora o que fala aqui é o batismo nas águas. Batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ele continua ainda com a ordem: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Observa uma coisa interessante: é ensinar a guardar. A palavra, ela tem que ser ensinada, a palavra tem que ser guardada. Eu tenho que aprender a palavra, guardar a palavra no meu coração, para mim não pecar contra Deus, amém? Mas eu também tenho que ensinar essa palavra e ensinar as pessoas a guardarem essa palavra. Por quê? Porque a vida espiritual de cada ser humano, de cada cristão, testemunha de Jesus, é pautado pela palavra. Não é no achismo. Hoje a gente vê muito achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, é Bíblia, é palavra, tá? Mas a tradição do meu pai e da minha mãe. Não, não é a tradição do pai e da mãe. É a palavra, amém? É através da palavra. Não existe outra maneira, amém? Tem que aprender isso aí. E ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Veja bem, Jesus está conosco. Quando? De vez em quando? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Não. Sempre. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Amém? Jesus esteve comigo ontem, esteve comigo no mês passado, ano passado, tá? Esteve comigo durante o dia inteiro, né? Está comigo aqui agora, vai estar comigo amanhã, amém? Então, até a consumação dos séculos,
Jesus está conosco. Veja bem, e a ideia do versículo 8 não é de prioridade geográfica, mas é teológica. Jerusalém, ele foi o ponto inicial da missão de Jesus e da igreja. Então ali começou, né? Às vezes eu vejo até alguns pregadores dizer assim, né? Primeiro tem que arrumar a casa, primeiro tem que evangelizar a cidade e depois fazer missão, depois se preocupar com outras cidades, depois se preocupar com outras nações. Não, é ao mesmo tempo. Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. É a todo momento. A igreja, ela tem que estar evangelizando o seu bairro, evangelizando a cidade, mas também tem que investir em missões, tá? Em missões nacionais ou missões transculturais, também tem que fazer isso aí, senão não está cumprindo o mandato de Jesus. Então nós temos hoje a responsabilidade de evangelizar as nações enquanto evangelizamos os bairros. Nós, aqui em Ponta Grossa, por exemplo, nós temos uma experiência gloriosa, tá? A igreja aqui hoje está crescendo, né? Nosso campo hoje, o nosso campo tem em torno de 130 igrejas. Nosso campo aqui abrange Prudentópolis, Imbituva, né? Ipiranga, Guamiranga, Carambeí, né? Que são as cidades satélites. E nós temos dentro da nossa cidade em torno de 70 igrejas, tá? Estamos construindo o templo sede e ao mesmo tempo estamos construindo congregação. Nós estamos preparando obreiros aqui dentro do campo e ao mesmo tempo estamos mandando os obreiros para a obra missionária, né? Mandamos obreiros para a obra missionária. Mantemos a evangelização aqui, estamos evangelizando lá na Argentina, né? Temos várias igrejas na Argentina que estão evangelizando a Argentina, né? Através lá do nosso missionário, pastor Antônio Carlos, pastor Jean, né? Pastor Silvano e a família deles, que são pessoas que são mantidas pelo ministério aqui do campo de Ponta Grossa para evangelizar a Argentina. Até mesmo o nosso pastor presidente hoje, ele está cuidando da igreja, também da igreja do Paraguai, né? Já com 80 anos ele é missionário, está lá fazendo a obra de Deus naquele país, amém? E a terceira atitude, para nós encerrar essa mensagem aqui, é nos consolar com o retorno certo de Jesus Cristo. Por que certo? Porque não pode ter dúvida. Nós cremos que Jesus veio, né? Morreu, ressuscitou, foi glorificado, foi recebido no céu e ele vai voltar. Ele vai voltar. Seria até interessante se nós conseguíssemos em todas as mensagens que nós pregarmos, nós falarmos pelo menos um pouquinho sobre a volta de Jesus. Tem muita gente que faz tempo que não ouve sobre a volta de Jesus. Tem muita gente que não sabe que Jesus vai voltar. E tem muita gente que não sabe que Jesus está voltando. Então, nós temos que falar sobre a volta de Jesus. Amém? Temos que mostrar para o povo que Jesus está voltando. Temos que falar sobre essa volta. Amém? É importantíssimo. É uma das mensagens que mais devem ser pregada. Principalmente nesse tempo. Amém? A ascensão de Jesus, né? A subida de Jesus marca o passo final da aprovação do seu trabalho. Quando Jesus ele foi recebido no céu, né? Quando ele foi recebido no céu, estava a mensagem, era bem clara da parte de Deus: recebi o teu trabalho. Era como se Deus estivesse dizendo assim: recebi a sua oferta. Amém? A obra foi concluída. Jesus fez a parte dele. É muito importante você saber isso, para que você não tenha dúvida sobre a salvação. A tua salvação depende somente de você. Como assim, pastor? Porque a parte de Deus, Deus já fez. A parte de Jesus, ele já fez. Ele nos comprou, morrendo na cruz do Calvário,
tá? E ressuscitando. A obra foi concluída. Eu e você temos direito à salvação, sim. Se você não crê nisso, repreende Satanás aí que quer impedir a tua salvação e receba a salvação nesta noite em o nome de Jesus. Amém? A ascensão de Jesus demonstra a sua divindade. A ascensão de Jesus demonstra que Jesus não era um homem qualquer. A ascensão de Jesus demonstra que Jesus, ele é Deus encarnado. Ele mostra que Jesus é o Filho de Deus. Demonstra que Jesus, ele também é Deus. É isso que mostra essa ascensão de Jesus. E nós podemos ter certeza que assim como ele subiu, ele também voltará. Ele subiu lá no Monte das Oliveiras. Ele vai voltar lá no Monte das Oliveiras. Ele subiu em poder e glória, simbolizado pela nuvem, tá? Então a nuvem ali simboliza o poder de Jesus e a glória de Jesus. Amém? A gente olha para o livro de Apocalipse, capítulo 11, 12, diz assim: eu ouvi uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, essa nuvem simboliza a glória de Jesus. E ele vai voltar para ser reconhecido como Rei e Senhor. Ele veio como servo. Agora, ele veio como servo, como profeta, amém? Como mestre, e ele virá como rei, E virá também como juiz. Filipenses, do capítulo 2, do versículo 9 ao 11, diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, todo joelho. Alguém vai dizer assim: eu não me dobro. Bom, você não se dobra aqui, mas um dia você vai ter que se dobrar diante dele. Quando se ele apresentar como juiz, você vai ter que se apresentar como ele, Então todo joelho vai se dobrar, no céu e na terra e debaixo da terra. Por que debaixo da terra? Debaixo da terra que fala do abismo, fala do inferno, As pessoas que estão lá vai ter que se dobrar diante dele. No julgamento do trono branco, vai ter que se dobrar diante dele. E toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua vai ter que confessar. Se não confessa agora, vai confessar lá na eternidade futura. Mas vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E Apocalipse 19, versículo 16 diz assim: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Esse é o Cristo glorificado. Já está no manto, na coxa dele, já está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Jesus toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor. Amém? Ele vai se manifestar. Ele vem buscar a igreja. Ele vem arrebatar a igreja. Aí depois ele vem com poder e grande glória. E ele vem para reinar. Ele vem para dominar. Ele vem para governar. Amém? Como será isso? Jesus vem para a igreja primeiro nos céus. Só a igreja que vai ver. Ninguém mais vai ver. Amém? Quando ele vem arrebatar a igreja. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, E os que estiverem em Cristo terão um corpo transformados e glorificados, e encontrará com Jesus nos ares. E haverá o período do anticristo, Haverá os 7 anos, Que é os 7 anos do anticristo. E depois desses 7 anos, Jesus vem com poder e grande glória, vem junto com a igreja, vai dominar todas as nações e vai reinar aqui nesse mundo 1000 anos. É uma matéria escatológica que fica para o outro dia. Amém? Veja bem, nós temos que nos consolar, a atitude de consolar e encorajar as pessoas aguardando a volta de Jesus Cristo. Não é algo passivo, é ativo. Então, no aguardo do retorno de Jesus, devemos ser ativos. Tem muita gente parada na igreja. Tem muita gente que não está fazendo nada na igreja. Ele acha que ele indo lá no culto, levanta a mão, dá glória a Deus, ouve a palavra, canta uns hinos, vai para casa, acabou. Não está fazendo nada para o reino de Deus. Não está fazendo nada. Se você não prega,
Amém? Ore por quem prega. Se você não ensina, ore por quem ensina. Se você não faz missões, contribui para com aqueles que façam missões. Tá? Tem alguma coisa para fazer na igreja, né? Tem alguma coisa para fazer lá, para cuidar da porta da igreja, para zelar do templo. Tem muita coisa para ser feito na obra de Deus. Tem que ser ativo, tem que estar fazendo alguma coisa. Está uma dificuldade a gente encontrar pessoas que queiram fazer algumas coisas para Jesus. Hoje, por exemplo, está uma febre. Quando se fala em fazer a obra, a pessoa pensa em púlpito, quer saber só de púlpito, pregar em púlpito. Tá? Mas não tem coragem de pregar num culto ao ar livre, não vai no hospital fazer uma visita, não vai num presídio fazer uma visita, não vai nas casas fazer uma visita, orar por uma pessoa, expulsar um demônio. Hoje, por exemplo, se você tem que ir num lugar e que você tem que expulsar um demônio, está difícil você encontrar gente que vá junto com você. A pessoa diz, não, esse negócio não é para mim. Não, meu irmão, a obra de Deus é para todos. A obra de Deus é para os salvos, amém? E ele só voltará depois desse evangelho ter sido pregado por todo mundo, tá? Eu vejo que agora é uma das melhores épocas de pregar o evangelho. Tem muita gente, a igreja está grande, a igreja está grande. O Brasil, por exemplo, é um celeiro muito forte, um celeiro muito grande, tá? Basta querer fazer, amém? Basta querer pregar. Tá? Não fique somente pregando para a igreja, ensinando para a igreja. Prega para o mundo. Vamos ganhar alma para Jesus. Amém? Então a síntese do livro de Atos é essa aqui. Jesus, ele nos dá o Espírito Santo. É como se resumisse essa mensagem. Jesus falou assim, olha, estou indo para o Pai agora, está aqui o Espírito Santo. Ele está com vocês. É parceiro de vocês. Vai andar com vocês. Vai ajudar vocês, vai guiar vocês, vai orientar vocês, vai ensinar vocês, vai usar vocês. Oh, Jesus querido, como nós dependemos tanto do Espírito Santo, como nós precisamos tanto do Espírito Santo na nossa vida. Pelo Espírito Santo, ele nos faz pregadores do Evangelho a todas as nações. Se nós queremos ter resultado na evangelização, se nós queremos ter resultado na obra missionária, se nós queremos ter resultado no nosso ministério, nós temos que ter uma dependência total do Espírito Santo. Não tem como trabalhar sozinho, meu irmão. Não tem. É impossível. Você pode ter um conhecimento profundo da palavra. Você pode ser um grande teólogo. Mas se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, você não é ninguém. Você não consegue fazer nada. Tem um testemunho de um pastor que um dia ele foi chamado para dar uma palestra e deram o tema da palestra lá para ele. Ó, você vai falar sobre esse assunto aqui. E ele olhou aquele assunto e ele disse assim, mas esse assunto é muito fácil. Esse assunto aqui eu domino, eu já ensinei esse assunto aqui quantas vezes. Isso aí vai ser mole para me dar esse ensino. Pegou seu material e foi naquela reunião dar a sua palestra. E quando ele chega na palestra, ele abre a sua Bíblia, abre a apostila e ele vai querer começar a ensinar, ele não conseguiu nada, não saía nada. Ele simplesmente, ele pegou a Bíblia, fechou a Bíblia, fechou aquela apostila, colocou dentro da pasta e foi embora. Chegou na sua casa, ele entrou e foi direto para o seu quarto. Não disse um oi para a família, não falou com ninguém, foi direto para o seu quarto. E ele, chegando no quarto, ele dobrou o seu joelho e começou a se humilhar diante do Senhor, pedindo a renovação do Espírito, pedindo perdão a Deus por ter rejeitado a ajuda do Espírito. E ali ele ficou horas e horas orando. Enquanto ele estava orando, a esposa, preocupada, foi até o quarto, abriu a porta, e quando ela olhou para ele, estava um anjo do lado dele. E esse anjo olhou para ela e fez assim, fica quieta, não fala nada.
ela fechou a porta e ele ficou ali dizendo: misericórdia, 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 até que Jesus renovou ele com o Espírito Santo.